Sejam todos muito bem-vindos. Gente, já tem sala cheia, hein? Como vocês estão? Espero que bem, né? Nessa maratona de 24 horas, a gente sabe que pode ser um pouco puxada. Olha, a Érica falou que amou o batom. Obrigada, Érica. Para vocês prestarem mais atenção, tá? Nada é à toa aqui, para vocês prestarem mais atenção na forma que eu tô falando. Eu gosto muito do presencial, né? Eu sou muito touchscreen, eu sou muito sinestésica, gosto das sensações. Então, o virtual para mim, apesar, né, de fazer algumas lives, tem uma certa, não vou dizer uma grande intimidade, né, mas de ter me permitido entrar um pouco nesse mundo, eu fico um pouco à vontade, mas eu sinto falta. Então, o que eu puder fazer, né, para a gente sentir mais próximos possível, mais presente, tá? Eu agradeço a vocês. E apesar, né, de estar sendo 24 horas, eu dormi apenas 2 horas essa noite, né, das 6 às 8, por pura curiosidade de tão gostoso, né, que estava realmente essas palestras, tudo que estava acontecendo, ainda assim, com dor no coração, né, porque tive que perder algumas partes, mas a auto-hipnose me ajudou pra caramba, né? Que aquilo que a gente já sabe, que alguns minutos de hipnose, de 10 a 15 minutos de hipnose, né, dá um descanso mental, digamos assim, equivalente a uma média de 4 horas de sono. Então, estou aqui plena, energizada, né? Muito feliz de estar aqui nesse momento. O Alê citou que passou vários anos para esse momento, né, ter o nascimento, então praticamente que é realmente um parto, né, muito feliz. Tá? E eu espero que vocês estejam também, né, apesar dessa maratona, energizados. Inclusive, eu vou começar pedindo para quem estiver aí assistindo, não sei se vocês estão sentados, não sei se estão deitados. Quem estiver sentado, descruza as pernas, né? Dá uma relaxada, vai sentindo o seu corpo, tá? Respira. Olha, Lu, vejo, Lu. Dá uma respirada, sente como é que está o seu corpo, desprende a língua, se estiver grudada no céu da boca, né? Desprende o maxilar, dá uma relaxada no abdômen, né? Ainda não é hipnose, ou é também, né? Mas apenas para que vocês estejam mais presentes, né, nesse momento, para que a gente possa estar aí desenvolvendo. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Ludmila Alves, sou de Feira de Santana, na Bahia, nordestina, mãe, terapeuta holística integrativa há 18 anos, né? A minha base nas terapias holísticas era a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, com prioridade na atuação com a acupuntura, né? Também na época com Tuiná. Olha, Rosa, são os conterrâneos, né, Rosa? Atualmente também sou graduanda em psicologia, tenho formação em psicopatologia, né? E vários cursos na área da hipnose, né? Hoje em dia eu sou uma terapeuta que faço terapia com hipnose, é um dos carros-chefes, né, das minhas ferramentas, tá? Isso eu tenho uma formação continuada, eu tive o enorme prazer, né, de poder fazer a minha formação continuada com o Núcleo de Hipnose, que é dirigido por Fernando Dias, que foi uma pessoa que sempre me apoiou horrores, né, desde que eu cheguei para o mundo da hipnose. Cheguei, né, no ano de 2018, tive a grande oportunidade, é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na vida, foi de ter, na véspera, decidir ir para o Hipnobahia, né, porque ali me abriu, eu estava tendo um certo contato com a hipnose, já curiosa, e ali me abriu, assim, o universo que é, né, ouvindo tantas pessoas boas, várias pessoas que eu admirei pra caramba, acompanhei o trabalho, né? Agradeço enormemente também a Sayuri Irie, né, que foi uma mulher que me inspirou muito, várias delas, né, a Bussolaro,
várias meninas que estão por aqui também, mas eu passei por um processo, né? Assim que cheguei, no primeiro dia que eu cheguei no evento, teve um workshop, né, de hipnose tântrica, enfim, e eu passei pelo processo e aquilo foi transformador para mim, né, em um momento que eu estava precisando muito, e ali eu já senti, né, como nós mulheres poderíamos, né, ser poderosas e transformadoras nesse lugar. E ali eu fui fazendo várias conexões, né, com tudo que eu já vinha estudando há tanto tempo. A psicanálise aí eu já tenho 5 anos de paixão, né, e eu chamo mesmo a psicanálise de paixão, vocês vão entender por que daqui a pouco, né. Então, a psicologia veio, né, e veio justamente porque dentro das minhas práticas, né, de atendimento terapêutico, eu percebia que eu tinha uma ferramenta também muito poderosa, né, que era ali a acupuntura, que consegue, por meio, né, de canais energéticos, enfim, a gente fazer vários desbloqueios, dar uma reequilibrada na energia, mas eu sabia que tinha pessoas que buscavam com problemas de ansiedade, depressão, né, enfim, estresse no geral, dava uma aliviada nos sintomas, né, porém, eu percebia que tinha algo que eu não alcançava, que era no alcance da psique, né? E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso um pouco mais. Claro que eu tenho uma questão de escuta, né? Sempre falavam, nossa, você é psicóloga e tal, as pessoas se sentiam muito bem. Eu já tinha meio que intuitivamente uma questão com acolhimento, um trato humanizado, e isso acabou despertando, né? Esse desejo de entender melhor a mente humana e ajudar os outros, tá? Eu vou começar, gente, logo por uma parte que é até um pouco, não vou dizer que é chata, não, mas é mais assim, eu gosto, inclusive, eu adoro neurociências, porque eu adoro entender o porquê das coisas. Mamãe me chama de boca de porquê, desde novinha, né? Eu sempre fui uma questionadora de querer entender o porquê das coisas. Eu me considero subversiva, digamos assim, nesse aspecto, né? Eu não gosto de, tipo, obedecer ordens ou fazer coisas no automático simplesmente sem entender o porquê, né? Então, a neurociência entra para mim explicando o funcionamento cerebral e tal. E isso para mim é muito importante porque algumas coisas ocorrem, porém eu acho que também não contempla tudo, principalmente o subjetivo, né? E eu amo o subjetivo, então por isso que eu fico aí entre essas paixões, tá? Mas eu tinha até colocado aqui, gente, só que me disseram que não tá dando para ver direito, por isso que eu nem vou subir mais, tá? Mas eu tinha colocado aqui nesse meu quadro de fundo sobre as ondas cerebrais, os tipos de ondas cerebrais. Eu não vou me aprofundar muito, porque ontem à noite o Lucas Kane, né, que é um cara fantástico, que manja demais sobre neurociências, neuroanatomia, ele falou muito sobre essas ondas cerebrais também e deu toda uma explicação sobre isso. Então, eu incentivo a vocês que se despertarem também com a minha fala o desejo de saber um pouco mais. E caso não tenha assistido a palestra dele, tá lá, salva a transmissão no Facebook. Aconselho que assistam quanto antes, porque o Facebook não segura por muito tempo, tá? Então, assistam. Minha fala também, principalmente sobre o contexto histórico, toda a parte de início da psicanálise, acabou também sendo contemplada hoje pela manhã, né, na palestra do querido Felipe Moreira, né? Uma lindíssima aula também sobre o que é psicoterapia, sobre toda essa iniciação. Se você também não assistiu, aconselho que assista, tá? Mas assim, eu vou tentar fazer um resuminho, porque existem várias falas sobre o que é hipnose, né? O que é isso? A gente sabe que culturalmente existe todo um pensamento mágico, né? Por trás da... Quando fala em hipnose, as pessoas falam, nossa, aquele negócio de comer cebola, ai, controla a mente, ixi, eu tenho medo, o que será que vai acontecer? E nosso papel atualmente, né, enquanto hipnotistas e hipnólogos, que existe diferença, né? Hipnotista é quem hipnotiza, hipnólogo é quem estuda sobre a hipnose e também atua. A pessoa pode ser os dois, tem gente que só estuda, mas, enfim, não utiliza tanto formalmente, já outros
né, não se empenham tanto em estudar, mas gostam mais da atuação, mas no geral a maioria faz as duas coisas, né? Eu acredito nisso. Então, o que é isso, né, dessa hipnose? O que se faz? O que é feito, né? Então, a definição de hipnose, cada pessoa vai dizer uma coisa. Inclusive, desde ontem à noite, né? Quando a gente começou, desde a mesa feminina, né? A palestra do Lucas, do Gela, né? Da mesa mais 18. Se você for ouvir as falas, né, dos profissionais, cada um vai trazer um conceito próprio, né? Do que é essa hipnose. Mas, em termos gerais, a hipnose em si não é considerada, vejam bem o que eu estou falando, ela não é considerada algo científico. Porém, já temos vários, com o estudo da neurociência e neuroanatomia, nós já temos várias explicações científicas sobre o que é esse fenômeno hipnótico. Eu gosto muito desse termo, fenômeno hipnótico. Por quê? Porque a gente vai variar aí entre até os termos, né, nas terminologias. Muitos gostam de utilizar o termo transe. Porém, por exemplo, dentro da psicopatologia psiquiátrica, existe uma diferença entre estado hipnótico e o transe, né? Sendo que no transe, o estado hipnótico é considerado como um estado de consciência reduzida e estreitada, né? Que a gente também chama às vezes de hiperfoco, e de atenção concentrada, né? O próprio Paulo Dalgalarrondo, no seu livro que ele escreveu, né, sobre psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, em 2008, ele usou uma frase que eu achei linda. Ele definiu, né, o estado hipnótico ou a própria hipnose como uma técnica refinada de concentração da atenção e de alteração induzida do estado da consciência. Então, se tem uma coisa que a gente pode afirmar dentro da hipnose, é que existe uma alteração de consciência. Não necessariamente isso é patológico, é psíquico, é um processo psíquico. Todos nós temos funções psíquicas, né? Nós temos as partes em si cerebrais, enfim, e cada uma dessas partes, por exemplo, elas fazem uma atuação. Então, por exemplo, nós falamos muito dentro do mundo da hipnose, você vai ouvir, se você acompanhar um pouco mais, falar sobre o córtex, né, córtex pré-frontal, né, porque é uma área onde existe uma grande atuação dessas ondas cerebrais, que a gente está querendo chegar lá, né, e que dessas alterações ocorrem influencia na nossa fisiologia e também na nossa forma de pensar. Nós temos várias áreas que estão envolvidas, também não é só uma parte. O cérebro, ele dificilmente vai funcionar uma região só isolado. Geralmente tem uma região que está mais ativa e outras que às vezes estão ali no auxílio para o funcionamento, como, por exemplo, a área límbica, enfim. Porém, dentro da hipnose, a gente às vezes usa um termo de rebaixou o fator crítico, né? Que na realidade, outros vão falar sobre o rebaixamento do nível de consciência. É uma alteração da consciência, não quer dizer que existe necessariamente ausência da consciência, pelo contrário. Existe uma mudança, digamos assim, de foco, né? Eu gosto de exemplificar a hipnose como sendo uma lente de uma máquina fotográfica, né? Onde a gente ajusta o zoom, a gente ajusta o foco, direcionando para algo que a gente precisa, né? Enfim, ver, enxergar melhor no outro. Ou para a própria pessoa se enxergar, e a gente faz essa condução, né? Já para Dalgalarrondo, o transe, ele em si, não necessariamente, apesar de estar dentro, né, digamos assim, de um estado hipnótico de alteração de consciência, no transe, o Dalgalarrondo, ele vai dizer que ocorre uma dissociação, né, da consciência, que é como se fosse um sonhar acordado, né? Então, algumas pessoas, não vou mergulhar nisso, mas, por exemplo, existe o chamado sonho lúcido, algumas pessoas se treinam para desenvolver. Inclusive, se eu não me engano, o Guilherme Alves está com um curso sobre sonho lúcido. Quem tiver interesse
dá uma procurada nele nas redes sociais, é o @guialves, não lembro o resto. Mas, enfim. Então, no sonho lúcido, você pode perceber durante o sonho que você está sonhando, você não acorda, você não desperta, mas de alguma forma você tem consciência daquilo, porém você está como que dissociado, mas daí você pode vivenciar o sonho como se você tivesse acordado. E quando você acorda, as sensações, né, daquele sonho foram tão vívidas que é como se realmente tivesse ocorrido. É uma coisa linda. Um dia eu aprendo. Então, assim, com relação ao transe, existem até alguns tipos de transe, como o transe religioso, o transe histérico. Normalmente, fisiologicamente falando, ele é bem estereotipado. Por exemplo, ele pode ser induzido por músicas, ritmos, por uma modulação de fala. Então, não vou mergulhar nisso também, mas existem várias, né? Algo às vezes até um pouco polêmico com relação ao transe religioso, por exemplo, porque dentro de contextos religiosos acabam ocorrendo esse transe. Mas é muito característico no transe essa dissociação da consciência, né? E no estado hipnótico, pode sim fazer alguns manejos com dissociação também, mas não necessariamente, né? Então, já existe essa diferença, por isso que muitos hipnotistas evitam utilizar o termo transe. Sobre o estado hipnótico, até a palavrinha estado, né, também atualmente já é polêmica dentro do mundo da hipnose. Por quê? Existe a teoria do não estado, ou seja, de que você não precisa necessariamente de um estado específico, de uma fisiologia específica, para que você esteja no processo de hipnose. Porque hipnose nada mais é uma alteração das frequências das ondas cerebrais que acabam fazendo uma alteração na função psíquica consciência, ok? E às vezes pode influenciar um pouquinho também na orientação. Nós temos algumas funções psíquicas envolvidas no processo, né, hipnótico, como a função psíquica da orientação, da atenção e da consciência. São as três principais que estão envolvidas nesse processo. Então, a realidade é que, com o processo, eu gosto muito de usar o termo processo hipnótico, o que você vai ter é uma alteração da percepção, principalmente alteração da percepção da realidade. É possível, não é necessariamente obrigatório, mas é possível que você consiga alterar a forma com que você percebe. E para mim, eu acho que é uma das formas, né, digamos assim, mais bacanas de definir. Muitos se apegam muito à questão do nível de consciência rebaixado. A psicanálise vai trazer sobre mecanismos de defesa que acabam ficando rebaixados também, que é quando a gente fala o rebaixamento do fator crítico, e a gente consegue, digamos assim, um acesso ao inconsciente, cheio de aspas, maior. Vou explicar por que dessas aspas, porque agora eu não vou focar em consciente falando de neurociência, tá? Mas, enfim, hoje em dia já é possível o monitoramento dessas ondas cerebrais, né? E não é algo nem tão difícil, não é algo que está restrito a grandes, enfim, instituições de pesquisa e tal. Por exemplo, com um aparelho que é até acessível, que é o aparelho de biofeedback, né? Entre outros, com um eletroencefalograma, a gente consegue estar monitorando essas alterações das ondas cerebrais, né? E elas sinalizam o chamado estado hipnótico. Como? Por perceber a atividade, principalmente do córtex pré-frontal, que ele é responsável nessa áreazinha do cérebro, ela é responsável pela orientação e a organização da atividade mental consciente. Então, o que acontece quando tem oscilação das ondas cerebrais? Acaba, algumas dessas, quanto mais vai, digamos assim, aprofundando, né, mais vai rebaixando o nível de consciência. E, às vezes, esse nível de consciência está associado às defesas, né? O que quer dizer, gente, eu não vou aqui dizer para vocês que só é possível hipnose, só é possível transformação com um nível de consciência ultra rebaixado. Não necessariamente, tá? Inclusive, a tendência hoje da psicoterapia
Fiquei muito feliz de, desde ontem, estar ouvindo meus colegas falando com frequência sobre psicoeducação, né? Porque, na realidade, esse sim é o processo mais importante para que seja transformador, na minha forma de enxergar, tá ok? Então, eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou tentar levantar só um pouquinho. Eu vou desligar as luzes aqui para ver se... Ah, mas ainda tem as luzes do teto. Enfim. Eu não sei se vai dar para vocês verem direito, acho que não. Mas eu vou tentar estar acompanhando aqui um pouquinho com vocês. Eu coloquei aqui os tipos de ondas cerebrais. Então, a frequência, gente, de ondas cerebrais vai desde 1 Hz até 70 Hz, certo? E nós temos aí alguns níveis de onda, que são gama, beta, alfa, teta e delta, tá? Então, por exemplo, associadas às memórias visuais, está lá em cima, que é o estado gama, varia entre 30 a 70 Hz, né? Então, quando está esse funcionamento entre 30 e 70 Hz, a pessoa está mais associada ao estilo de memórias visuais, né? Táteis, auditivos, mas muito mais associada ao que a gente consegue captar ali para estar fazendo o processo de fixação de memória, tá? E está bem associado aos processos de estímulo. Então, quando a gente recebe esses estímulos, sejam táteis, sejam visuais, sejam auditivos, né? Então, está mais ligado ao que a gente chama de sensopercepção, a função psíquica, sensopercepção, ok? Aí a gente tem o estado de vigília, que normalmente é esse, né? Que a gente está aqui acordado, enfim, que está associada ao tipo de onda cerebral beta, que varia entre 13 a 30 Hz. E que está ligado a emoções mais fortes, né? Por exemplo, quando você passa por um momento de raiva, ou de medo, ou de ansiedade, ou de alerta, né? Você já faz ali, já pode fazer uma atenção seletiva, já está ligada à concentração, e a partir daí que a gente vai começar a conversar sobre hipnose, tá? Porque mesmo no estado de vigília, mesmo que a atividade maior no momento esteja nessa onda beta, tá? A gente já tem aí uma alteração das ondas cerebrais. Ou seja, nesse momento, a gente já pode considerar que podem ocorrer o que a gente chama de hipnose. Por quê? Porque se está ali na atenção seletiva e concentração, muitos dão a definição de hipnose como processo de atenção, concentração e imaginação, né? Quando a pessoa passa uma emoção muito forte, né? Ela já está praticamente que no processo de hipnose. Ali a gente já tem um acesso muito maior ao que o que dentro da análise do comportamento a gente vai chamar de eventos internos, né? Que na psicanálise vai chamar de inconsciente, outras linhas vão falar subconsciente. Então a gente já tem um acesso maior. Por isso que quando ocorre o que a gente chama de abreação e está dentro do contexto clínico, para a gente é lindo, né? Por quê? Porque as emoções da pessoa já estão em alta. Ali ela já está super suscetível ao processo hipnótico, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que até direcionam, né, a fazer o processo hipnótico muito mais voltada para a emoção, porque quando mexe com a emoção, você já, digamos assim, acessa mais rápido esse processo, tá? Então, as ondas cerebrais consideradas leves têm a ver também com a onda alfa, que varia entre 8 a 13 Hz, que geralmente é a onda onde a gente está ali, entrou no transe, começou... Ó, entrou no transe, viu? Mas enfim, vão entendendo aí. Quando a pessoa entrou ali no estado hipnótico, né? E ela está começando, já está com toda a fisiologia, né? As pálpebras cintilando, o corpo já mais relaxado. Não necessariamente precisa ter relaxamento na hipnose, mas também não vou me apegar muito a esse detalhe, tá? Mas geralmente essa onda alfa, ela está dentro dos processos como, por exemplo, meditação, mindfulness, né? Atenção plena. Então, já tem uma atividade cortical maior, né? Do córtex pré-frontal,
onde já não está ali mais tão focado no estímulo sensório, né? Como no processo de memórias visuais. No processo de memórias visuais, está ali a sensopercepção está bem aflorada, né? Já no leve, não. Já vai... já não existe um foco tão grande quanto às sensações corporais, quanto ao tátil, né? O sensório, ele vai ficando, digamos assim, que mais que adormecido. Então, é onde a pessoa meio que começa, a gente fala metaforicamente, que ela começa a mergulhar mais profundamente dentro de si mesma. E a maioria, né, dos estados hipnóticos induzidos ficam entre essa onda alfa e a onda teta, que já é aqui a onda média, que varia entre 4 a 8 Hz. Quando entra nesse processo da teta, entre a teta indo para a delta, já é o processo que a gente chama quase que dentro da hipnose, próximo do SDAIL, né? Que é um estado onde a pessoa, ela não, nem sempre perde totalmente a consciência, mas às vezes não lembra direito, é um estado muito profundo, em que a percepção de dor é quase zero, enfim. Mas no teta já tem uma baixa consciência, né? É um estado hipnótico, também pode envolver emoções muito fortes, né? Está envolvida as ondas tetas no processo do sonho, inclusive no sono REM, né? Que é aquela fase que que é uma das fases mais profundas, onde a gente consegue fazer toda a assimilação do que a gente, das memórias, né? Do que a gente aprendeu, no geral, enfim. Então, essa onda teta, ela é bem interessante para se trabalhar, né, quando necessário. Está responsável pela memória de curto prazo. E tanto é que as técnicas, também não vou me aprofundar aqui em detalhes sobre áreas que eu não domino, mas, por exemplo, o Theta Healing, né, eles se propõem a estar trabalhando com a pessoa justamente para que chegue nessa frequência, né, de ondas cerebrais, tá? Para estarem fazendo o trabalho. E a última, né, que é a mais profunda, que é a delta, que varia entre 1 a 4 Hz. Gente, aqui tem 1, porque 0 já sabe, né? 0 é sem consciência nenhuma. Aí já é um coma profundo ou para além disso, né? Praticamente o óbito. Mas é no delta onde tem o sono profundo, né? Onde tem a perda quase que total da consciência, né? E é onde a gente, como eu falei, entre teta e delta, pode estar rolando ali o SDAIL, tá? Só que assim, nem sempre está apenas uma onda. Às vezes temos 2, 3 ondas atuando ao mesmo tempo, cada uma em uma região também, porque o próprio córtex tem várias subdivisões, o nosso cérebro tem várias áreas, e às vezes cada região pode estar numa frequência. Por exemplo, se você está fazendo um processo de hipnose e você percebe que a pessoa ela é mais visual, então você está ali na sua condução das induções, utilizando metáforas que estimulam mais o visual. Então, pode estar, né, as ondas que cuidam dessa parte podem ficar um pouquinho mais altas, mas se você percebe que a pessoa é sinestésico e vai trabalhando muito mais as sensações, então já as outras áreas relacionadas ao sinestésico, ao tátil, vão estar mais ativadas, e ao mesmo tempo ela pode estar aqui na frequência maior, no teta. Então, enfim, né, a gente tem todo esse processo que é muito lindo, né, referente ao processo cerebral. E aí você pergunta, tá, Ludmila, mas por que você está falando tudo isso, né? Para que isso serve? Na hora que você está, por exemplo, com o seu cliente lá no contexto, no setting terapêutico, né, no contexto clínico, e falar tudo isso, precisa explicar tudo isso? Não, até porque a pessoa está indo ali para falar das suas dores, das suas questões, ela está buscando ajuda, ela está buscando transformação, não uma aula de neurociências, né? Mas, para ser sincera, às vezes é interessante, principalmente com alguns tipos de pessoas. Tem pessoas que são mais questionadoras, que têm uma dificuldade maior em confiar, que ainda está apegada no misticismo. Então, em que momento eu uso a neurociência? Eu utilizo muito a neurociência, tanto para entender, né, cada momento da pessoa, né, que caminho neural, digamos assim, utilizar para estimular que se a gente pegue
conexões neurais antigas que armazenam ali vários tipos de traumas, de questões, enfim. E para que a gente consiga estar trazendo, né, digamos assim, essa pessoa para desenvolver novas redes neuronais, né, para fazer novas associações, para a gente estar aí mexendo nos engramas no geral. Mas eu uso principalmente no pré-talk, para explicar, né, o que é a hipnose, que não precisa, né, não entro em tantos detalhes assim, só quando é necessário, quando é uma pessoa muito curiosa, muito desconfiada, né, ou que gosta muito dessa parte científica. Isso pode aumentar o rapport. Primeiro, porque ela vai compreender que você entende o que você está fazendo, você não está fazendo nada aleatório, porque assim, é interessante, né? Muitas pessoas às vezes criam aquela expectativa, ai meu Deus, hipnose, e acham que vão assim parar em Nárnia, né? Mas, e que vai ser uma coisa ultra mágica, que vai ser uma experiência transcendente, ultra paranormal. E aí quando ouve, às vezes a gente utilizando algumas metáforas, né, simples do dia a dia, que tem a ver com coisas que ela já viveu, e ela volta se sentindo muito bem, tem gente que pensa, será que eu fui hipnotizada mesmo? Principalmente porque ela manteve o nível de consciência, né? Ela está consciente, ouviu tudo que falou, lembrou, e aí ela fica, né? E toda hipnose, a gente sabe que é uma auto-hipnose. Então, existe ali também, digamos assim, um aval, um consentimento, né? E quando ela percebe que, em alguns momentos, ela consegue, né, dar esse aval, né? Em alguns momentos, como até o Vini falou, né, na live, na palestra dele anterior, que um dos manejos com pessoas que às vezes são muito controladoras, resistentes, a gente precisa estar atento em compreender qual é o estilo, né, da nossa pessoa, da pessoa que a gente está ali atendendo, para saber como fazer o manejo. Tem algumas pessoas que vão amar se jogar e vão seguir todas as orientações. Já tem outras que elas têm dificuldade elas são controladoras, têm dificuldade de passar o controle, digamos assim, né? Então, com essas pessoas, a gente vai ter que fazer uma indução meio que o tempo inteiro sugestionando que ela está no controle o tempo todo, né? Então, a gente meio que vai passando mesmo essa condução para a pessoa, a gente vai orientando e deixando ela conduzir, orientando e deixando ela conduzir, né? Mas essas pessoas também, para confiarem, né, se permitir, né, passar pelo processo e você orientar, você guiar, ou seguir as instruções, que é tão essencial para que tudo ocorra, né? Ela vai precisar de confiança. E como é que ela vai desenvolver confiança? Entendendo, compreendendo que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, né? Porque às vezes as metáforas que a gente usa, a linguagem, né, é tão simples, eles não entendem o porquê que dá certo, porquê que altera, né? Por que está ali em hipnose se está ouvindo você falar de maneira tão tranquila? Então, esses conhecimentos são importantes, tanto para a gente mesmo entender o que está acontecendo, como para estabelecer aí o vínculo terapêutico, ajuda no rapport, e eu utilizo muito no pre-talk, tá? E essa mistura, gente, da neurociência com a psicanálise, para mim é muito interessante, porque eu sou uma apaixonada pela psicanálise. Eu brinco, eu falo que psicanálise para mim é que nem cachaça, né? Não que eu seja cachaceira, mas é cachaça, vira um vício, é apaixonante, né? E quando eu me percebi, nossa, amando neurociência e a psicanálise que traz tantos termos subjetivos, né? Que traz tanta coisa que, digamos assim, não tem apesar de ser um método científico, ter sido desenvolvido cientificamente por Freud, mas ela não se propõe a ser ciência, a psicanálise não busca esse lugar, né? Mas faz uma interlocução, né? Na época, na virada do século, né? No ano de 1900, que foi quando Freud lançou a teoria dele, ele se propunha na época, ele era médico, neurologista, né? Ele fez várias pesquisas, mas ele mesmo falou que a psicanálise não era só para médicos, né? Ou seja, não era para ficar só restrita a uma área acadêmica em si, né? Porque tem muito do subjetivo, contempla muito do subjetivo.
e ele se esforçava em fazer dentro de um método científico para que tivesse reconhecimento, pesquisador que era, né? Mas, ainda assim, Freud pesquisou muito toda a parte fisiológica e por não encontrar respostas, ele começou a mergulhar nesse subjetivo para poder desenvolver, né? Mas Freud, ele foi totalmente inovador. Ele revolucionou a forma, inclusive a psicologia, apesar dele não ser psicólogo, né? Tanto é que até hoje, há tanto tempo depois, a psicanálise está dentro das academias, está dentro dos cursos de psicologia, né? Às vezes, quem é de uma linha mais científica, comportamentalista, por exemplo, ficam revoltados, falam, psicanálise devia sair, porque psicologia é ciência e profissão, tal, não cabe mais estar junto. Mas o problema é que a psicanálise conversa demais, né? Porque ela é tão prática e ela é tão vívida, né? Que não há como negar certas coisas, apesar de não conseguir ainda, eu digo ainda porque eu acredito que tem muita gente boa aí que está nas pesquisas, mas por enquanto ainda não se consegue comprovar cientificamente vários conceitos da psicanálise, né? Mas Freud foi além. Freud, ele se propunha a pesquisar cientificamente, e eu tenho certeza que tantos anos depois, se Freud vivesse hoje, ele ia conseguir fazer cada conexão entre psicanálise e neurociência, que seria uma coisa assim linda, de louco. Se ele já fez o que fez, né, há tanto tempo atrás, num contexto de guerra, né, porque Freud passou ali por processo de Primeira, Segunda Guerra Mundial e produzindo, desenvolvendo tanto, né, talvez também por isso, né. Mas hoje em dia já se tem um ramo dentro da psicanálise em si que se chama neuropsicanálise. Então existem já neuropsicanalistas, é um tipo de especialidade, né? E que existe muita cisão dentro da área da psicanálise sobre isso, né? Os psicanalistas mais clássicos ficam chateados, não gostam, acham que tem que ser ali freudiano. Em todas as áreas sempre vão ter aqueles que levantam as placas, né? Então, dentro da psicanálise, tem quem diz, eu sou freudiano, tem quem diga, eu sou lacaniano. Já outros, né, já seguem mais a linha dos pós-freudianos. Eu sou winnicottiano, eu sou kleiniano, que é de Melanie Klein, enfim, né? Já tem outros, François Dolto, Bion, enfim, os pós-freudianos, que são pessoas mais modernas, que continuaram estudando ali, né, e desenvolvendo, porque o próprio Freud falou isso. Ele falou, olha, eu só fiz descobrir aqui, mas quem vai desenvolver muito mais são as pessoas que vão vir depois de mim. E assim foi, como a sua própria filha, Ana Freud, né, que ela desenvolveu um estudo bem detalhado sobre mecanismos de defesa, que o Freud sinalizou que tinha, falou de alguns, mas a Ana Freud foi lá né, e abrangeu muito mais, que é lindíssimo. E tanto é que hoje em dia, dentro da psicologia, a própria psicopatologia psiquiátrica, CID, né, o DSM está ainda cheio de terminologias para alguns transtornos mentais, algumas coisas que têm base na psicanálise, né? Por exemplo, termos como dissociação histérica, transtorno obsessivo compulsivo, o obsessivo, o histérico, são termos que vêm da psicanálise. Isso são só alguns exemplos, tem vários outros. Projeção, por exemplo, dentro da psicologia, alguns métodos de avaliação psicológica, como os testes psicológicos, tem os psicométricos, né? Que eles são muito mais assim quantificados, então eles se apegam muito mais, né, a essa questão de conseguir mensurar, mas existem a nível de, por exemplo, testes de personalidade. Tem algumas coisas que só tem como, digamos assim, avaliar dentro de métodos projetivos, que são os testes projetivos, né? Então, assim, muito interessante como a psicanálise até hoje influencia. E, para mim, o principal ganho, que eu acho que isso aí todo mundo, seja comportamentalista, né, behaviorista, da TCC, Gestalt, humanista, enfim, sistêmica, de todas as teorias, né, digamos assim, dentro da psicologia. E todo mundo que exerce a psicoterapia hoje, os terapeutas, os hipnólogos, né, os hipnotistas, enfim, que a gente chama de hipnoterapeutas, aí é outro dilema também, é outra discussão, né, que hipnoterapia não existe, o que existe é hipnose,
como ferramenta para fazer terapia, mas a gente usa esse termo, né? Apesar da hipnose não ser ainda uma profissão regulamentada, então a gente usa esse termo por adequação, né? Porque é didático. Então, dentro de todo esse mundo, todo mundo que exerce a psicoterapia de alguma forma tem que prestar continência a Freud, sabe? Por quê? E isso eu falo para qualquer um, porque se a gente tem hoje em dia um formato de tratamento psicológico não medicamentoso com o uso da escuta e da palavra, a gente deve isso a Freud. Porque na época de Freud a psicologia já existia, mas a psicologia começou ali, a psicologia experimental, com Wundt, enfim, ela veio num formato muito mais científico, de fato, né? Mas que se propunha a compreender os processos psicológicos básicos, ou seja, como funciona, né? Então, muito mais voltado para essa parte anatômica mesmo, fisiológica. Quais são as sensações no corpo? O que é que acontece quando a pessoa passa raiva? O que é que acontece quando, né, ligado às emoções? Porém, não mergulhava em nada no subjetivo. Então, a psicologia, na época, só servia para explicar o comportamento e funcionamento, né? Mas não se propunha a tratar. Então, não tinha esse formato de atendimento terapêutico e tal. Então, a gente começou um movimento muito maior, não dentro da psicologia, né? Porque se a gente for olhar aí, Charcot, Breuer, enfim, eles eram médicos, mas eles estavam ali, eles viam que na época eles chamavam, né, as histéricas convergindo, tanto sintoma no corpo, eles viam, né, as pessoas que a gente chama, né, no senso comum, de surtando, tendo crises, e eles falavam, mas não é possível, eles analisavam, examinavam tudinho, via que no fisiológico ali não tinha nada, né? Então falava, vem de uma, mas está ali, está agindo. Então eles começaram mesmo a se incomodar, e Freud foi um desses, né? Porque ele era médico, ele não era psicólogo, né? Mas ele influenciou a psicologia de uma forma que até hoje todos nós nos beneficiamos, né? Tanto quem atua como quem pode receber esse tipo de tratamento. Porque imagine, naquela época só se tinha acesso a medicamento, né? E tratamentos muito mais invasivos, como eletrochoques, enfim. Então, eu acho muito importante a gente fazer esse processo de compreender as ligações e desmistificar, né? Porque é muito interessante toda essa questão da história. E Freud, ele teve um cuidado tão grande em manter o formato de método, digamos assim, científico, tanto porque método científico, gente. Método científico é tudo que você consegue fazer uma pesquisa, né? Fazer uma análise dentro de um formato de pesquisa. Então, geralmente, as pesquisas dentro da área da hipnose não é quantificada, né? Não é com vários números de casos, apesar de ter. Mas é muito mais voltadas, por exemplo, para estudos de caso, para casos clínicos, né? E Freud, ele, dentro da teoria, ele fez questão de manter essa linha um pouco mais científica, de formas que quando em Jung, que era um discípulo dele, né? Freud amava Jung. Para Freud, Jung seria o sucessor dele na psicanálise. Quando ele morresse, seria quem ia, tipo assim, tomar conta da herança, quem ia, né, tocar ali o legado. Só que Jung começou, dentro dos seus estudos e pesquisas, a perceber que existiam várias coisas para além, né? E que contemplava um pouco mais o que a gente chama de campo espiritual, no geral, não especificamente religioso, mas um campo um pouco mais espiritual. E Freud achou que aquilo ali ia cair no misticismo e queria invalidar todo o trabalho, né, que ele teve para fazer com que a psicanálise fosse um pouco mais científica. Então, Freud simplesmente ignorou, e Jung não quis abrir mão, porque falou, não, eu descobri sim, tem coisas, tem arquétipo, tem complexo, e tarará, tem porque tem, consciente coletivo, e aí eles romperam. Para Freud, foi tipo, foi como se perdesse um filho, ele teve que elaborar esse luto, né? Então, enfim. Inclusive, por falar em Freud, eu sei que tem muitas coisas, né, muitos dizeres em si que as pessoas se apegam e acham que psicanálise é só isso, que psicanálise é só sexualidade, que psicanálise é só aquela
coisa de, né, a filha que ama o pai, o filho que ama a mãe, né? As pessoas botam no descrédito, mas a psicanálise é riquíssima de diversas teorias, de diversos manejos clínicos, que é lindo quando a gente mistura, né, no processo terapêutico, né? E que é muito interessante. Inclusive, saiu recentemente que gerou uma polêmica a série Freud, né, na Netflix, que eu considero, cada um vai ter uma opinião, eu considero aquela série como se fosse caricata, né? Então, pegaram algumas coisas que, tipo, a fisionomia de Freud, questão do charuto, questão da cocaína, questão de não sei o quê, botaram para ficar caricato, mas ali, gente, não deve ser vista como uma obra de ficção, ou como algo real, né? Porque deve ser vista como uma obra de ficção, né? Porque se você quiser realmente compreender quem foi Freud, então vai ler as obras de Freud, melhor assistir alguns documentários, tem alguns filmes que são muito mais fiéis, né, como o Método Perigoso, que conta um pouco dessa história com Freud, com Jung, né, enfim, Freud Além da Alma, tem vários documentários muito legais que depois a gente pode estar até aí dentro do grupo da Sou Hipnose, se vocês falarem comigo no privado, enfim, a gente pode estar trocando figurinha aí e fazer algumas indicações para vocês, né? Mas outro mito que tem dentro muito dentro do mundo da hipnose, que eu percebi quando cheguei, é que as pessoas falavam sobre Freud, e isso eu vou falar isso para vocês, faço questão de falar para vocês, porque é isso, principalmente dentro dos cursos de psicologia, falam muito. Freud abandonou a hipnose porque a hipnose não prestava, ele via que não adiantava nada, que depois voltava. Não foi nada disso. Gente, Freud tinha uma meta na mente dele, certo? E na realidade eu digo que ele foi treinado, digamos assim, para isso desde pequeno. Freud, a mãe dele chamava ele de Sig de Ouro, né? Porque o nome dele é Sigmund Freud. Então, o apelido carinhoso da família era Sig. E a mãe chamava ele de Sig de Ouro, porque ela dizia, você é especial, meu filho, você é diferente, você é muito inteligente. Tanto é que dentro de uma família que tinha 6 filhos, Freud era o único que tinha um quarto isolado para ele. Freud podia fazer seus momentos, né, de aula de piano, de estudar. Só ele tinha um espaço só para ele para estudar, diferente dos irmãos dele. Porque a mãe, e como é importante essa validação da mãe na vida de uma pessoa, não? Então, o Freud, ele pegava realmente, né, absorveu essas sugestões da mãe hipnótica, poderosíssima mãe do Freud, e ele passou a acreditar, realmente eu sou especial. E eu preciso mudar o mundo. E eu quero ser o cara. Eu quero fazer algo que vai transformar a humanidade, né, de qualquer forma. E que mesmo depois de morto vão lembrar de mim. E ele conseguiu. Então ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Ele queria mudar o mundo, né, com alguma invenção, com a sua atuação. E de maneira muito inteligente, obviamente. Então ele tinha um objetivo. Ele iria cumprir o objetivo dele, fosse como fosse, né? Então, Freud foi lá e ele teve várias outras tentativas, inclusive com relação à cocaína, né? E que ele acabou se frustrando, porque a cocaína na época não tinha, né, o aspecto que nós entendemos hoje, né, como um psicoativo, enfim, entorpecente. Na época, o objetivo era de virar um medicamento para aliviar dores, para que, né, Freud achava que seria uma cura incrível, enfim. E aí acabaram roubando, e aí, né, há várias, enfim, discussões e teorias sobre isso. No final das contas, não foi Freud que fez o lançamento da cocaína ao mundo, ele ficou extremamente chateado, frustrado. Então, Freud começou né, ele foi para esse lado do comportamento humano, porque dentro da parte, né, clínica de atuação dele como médico, ele começou a perceber e falou, é por aqui. Então, ele foi fazer observação de enguias, enfim. Então, para Freud, ele queria inventar algo novo. Agora, quando ele começou a fazer esses contatos com a questão da histeria, né? Foi onde ele foi conhecer Charcot. A hipnose para Freud, e a hipnose precisa ser reconhecida por esse lugar, a hipnose foi um marco incrível. Inclusive, eu me ouso a abrir a boca e dizer
que sem hipnose talvez não existisse psicanálise, tá? Porque Freud, ele veio se convencer, digamos assim, da existência do inconsciente por meio da hipnose, né? Porque ele mesmo falava que ele não criou o conceito de inconsciente. Os filósofos já falavam sobre isso antes dele, né? Filosofia é a mãe da psicologia. Sou uma apaixonada pela filosofia. Então, Freud começou a fazer, né, essa interlocução ali com relação a Charcot e tal. Só que tinham alguns aspectos. A hipnose na época, e quem está dentro do meio da hipnose sabe, hoje em dia, quando a gente fala de toque de Charcot, né, tem muita gente que tem até vira a cara, torce o nariz, né? Porque o toque de Charcot, para quem não sabe, é uma forma em que se toca, né, a testa e a pessoa meio que dá uma apagada, né? Então, é um processo pouco consciente, alguns, né, consideram como uma indução de choque, enfim, está dentro, não se resume a isso, mas está dentro dos processos também, é uma das opções dentro da hipnose não verbal, né? E aí, assim, as ressignificações precisavam ser muito trabalhadas muito com a verbalização, né? E o toque de Charcot, que eram as técnicas que ele tinha na época, não eram tão desenvolvidas assim. Então, a hipnose na época de Freud não é como hoje. Por que que Freud, ele pegou a hipnose, percebeu que não, realmente existe inconsciente, a gente consegue trabalhar uma parte interna que não está tão consciente assim, e tem a questão do recalcamento, né, do que é recalcado por causa do sofrimento psíquico, e ali ele conseguiu se convencer. E uma vez este homem convencido, minha gente, não teve quem parasse, né? Porém, além de Freud sentir, ele tinha uma insegurança pessoal com relação a hipnotizar, ele achava que ele não hipnotizava tão bem assim, porque ele achava que quando ele hipnotizava, às vezes passava ali com o poder da sugestão, passava o sintoma na hora, mas depois voltava, né? E aí a gente vai entender, poxa, mas por que voltava na época de Freud? Porque não faziam uma ressignificação, né? Como a gente faz hoje. Então, na época, não era nesse nível. Por isso que Freud não continuou utilizando. Sem falar que Freud queria lançar algo novo, algo inédito. Ele tinha que ser o cara. Se ele deixa a hipnose muito entranhada na época, no momento da descoberta, iria tirar um pouco do foco dele, o foco ia para Charcot, né? Então, isso aqui que eu estou falando já é um pouco mais polêmico, os psicanalistas aí clássicos podem não gostar dessa minha fala, mas a minha percepção é que, como ele tinha esse foco dele ser o cara, então ele focou em criar algo realmente novo, que é o método da associação livre, que dentro do processo, né, do manejo clínico da psicanálise clássica, vamos dizer que sim, não há necessidade de uma estimulação de hipnose formal, porque o método é pela escuta, pelos atos falhos, pelos xistes, se fazer a escuta, digamos assim, desse inconsciente. Então, vai acessar o inconsciente também, mas há uma maneira diferente de acessar. Qual é a diferença? Na hipnose, que a gente trabalha hoje em dia, a gente consegue acessar isso muito mais baixo, mais rápido. O processo que às vezes se leva para poder dar uma baixada nos mecanismos de defesa da pessoa, para que ela se permita acesso, né, dentro daquele formato tradicional, vai demorar muito mais tempo, digamos assim, vão precisar de mais sessões, e é muito subjetivo, cada um vai, né, tá liberando aí no seu tempo. Com a hipnose, a gente consegue esse acesso, digamos assim, mais rápido. Ainda assim, não quer dizer que os mecanismos de defesa sejam totalmente inexistentes dentro do processo de hipnose, às vezes só tem um rebaixamento, né? Tem uns que às vezes estão até mais fortes e dentro do processo ali a pessoa vem algumas resistências e aí vem um manejo para continuar, né? Trabalhando em si, mas a hipnose ajudou muito nas pesquisas e no desenvolvimento do método do Freud, né? Então, dizer que o Freud não gostava ou invalidar a hipnose por conta disso não seria nem um pouco justo, tá? Mas a psicanálise deixa aí um legado. Eu, particularmente, quando conheci a hipnose, eu falei, eu quero trabalhar dessa forma. É desse jeito que eu quero utilizar também a psicanálise, né?
E isso, gente, não quer dizer que eu sou melhor, que os outros psicanalistas são piores, né? Ou quem trabalha com hipnose é melhor, é mais efetivo, enfim, não é isso, né? Isso tem a ver com o que você gosta de trabalhar, com o que você tem um manejo para trabalhar, e tem a ver com você ter ferramentas para proporcionar para a pessoa que você está atendendo, ali para o seu cliente, para o seu paciente, como gostem de chamar, tá? Então, esse vai ser o diferencial. E tanto é que a hipnose, né, apesar de que os estudos científicos em que já tem uma, digamos assim, uma comprovação, um controle de pesquisa muito maior, está relacionado ao controle de dor e tal, que é muito eficiente, né? Mas a hipnose ela já é reconhecida, para quem não sabe, é reconhecida por vários conselhos, como o Conselho de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia, né, de Psicologia, enfim, de enfermagem, eu não lembro. Mas por esses que eu citei, eu sei que são reconhecidos como uma ferramenta para uso. E dentro da psicologia em si, existe inclusive uma resolução, tá? Que valida ali que o psicólogo ele pode utilizar a hipnose como ferramenta. Inclusive, lá, muitos psicólogos evitam fazer street, por exemplo. Mas, na realidade, não é que é proibido. Antigamente era mesmo, né? Era muito mais focado. Hoje em dia, na resolução, fala assim, que o psicólogo tem que evitar utilizar a ferramenta da hipnose de forma que seja vexatória, né? Ou seja, não quer dizer que você, automaticamente, porque você vai fazer um street, porque você vai fazer um entretenimento, que vai ser necessariamente algo vexatório, né? Não é porque é entretenimento que é vexatório. Inclusive, a gente teve a palestra do Bruno, para quem não acompanhou, Bruno Oliveira, meu queridíssimo amigo aí, mestre em biologia, que a gente considera quase que um rei do street, né, na nossa área, porque ele manja muito e ele fala muito, bate muito na tecla de como fazer street com segurança, com ética, né? Então, para quem gosta dessa área e não assistiu, recomendo que volte lá no Facebook e também assista a transmissão do Bruno, tá? Então, assim, não quer dizer que não possa fazer. Agora, óbvio, se você tem a ferramenta, você é clínico, você tem a ferramenta da hipnose para usar de forma terapêutica, então você tem um momento de utilizar ali e no momento que você vai fazer um street, você não precisa ser o psicólogo fazendo street. Você é, tipo, eu sou a Ludmilla, fazendo hipnotista, e estou fazendo aqui agora street. Pronto, né? Então, o Felipe falou aí... O COFEN aceita. Gente, tinha 88 mensagens. Vocês me perdoem, eu não estava lendo o chat, porque eu tenho uma tendência à fuga de ideias. Aí, se eu ler muito chat, eu me perco, tá? Eu peço só que alguém me mande aí quanto tempo falta para terminar. Acho que são 22 minutos, né? Vai até os 17, gente? Para eu ter uma noção aqui, mais ou menos, para ver se eu consigo abrir um tempinho para estar lendo aqui o chat e respondendo vocês. O Felipe me ajudou aqui, me deu uma pesca. Odonto, medicina, psicologia, fisioterapia e mais recentemente enfermagem. Isso, obrigada, Felipe. Eu estava só na dúvida da enfermagem, não estava atualizada com essa informação, tá? Então, é isso, gente. A psicanálise, o método base dela de manejo clínico é a associação livre, né? Que é uma mescla da associação livre de palavras feitas por meio da atenção flutuante, que o psicanalista precisa estar ali atento para poder fazer essa escuta, captar por meio dos que chamamos de atos falhos, né? Que envolvem tudo. Envolvem a fala em si, escapes na fala, os xistes, os sonhos, que é a parte onírica, que, né, também é algo muito clássico dentro da psicologia. O povo, interpreta meu sonho, sonhei. Um bocado de amiga chegava a mim, Lud, essa noite sonhei, não sei o que, você quer me ajudar aí, né? Mas, enfim, tudo isso dá acesso aos eventos internos, que na psicanálise a gente chama de inconsciente. Geralmente, gente, na hipnose utiliza-se muito também o termo subconsciente, tá? Mas assim, o que é que eu acho hoje de como a psicanálise, mesmo atualmente, mesmo tendo sido lançada oficialmente lá no ano de 1900, né? Como é que
120 anos depois, aí, mais de um século, como é que ela continua atualizada e utilizável, tá? Para mim, dentro do processo de hipnose, eu preciso utilizar o método de associação livre em si? Eu, sinceramente, Ludmila, acho que não. Porque com a associação livre, você está ali pegando coisas, né? Você tem essa questão da escuta para pegar falas, para você escutar inconsciente. Quando você entra, né, coloca a pessoa no estado hipnótico, o inconsciente já está ali pronto para ser escutado, né? Então a gente tem uma facilidade muito maior. Existe um ramo, né, não oficial, digamos assim, enfim, que é chamado de hipnoanálise, tá? Que é esse manejo de utilizar a psicanálise dentro da hipnose. Mas, claro, dá para a gente fazer algumas intervenções que seriam muito parecidas com a associação livre dentro do estado hipnótico? Dá. E, sinceramente, para mim, ter a visão da psicanálise no processo da hipnose, para mim, é primordial. Me ajuda demais. Sabe a música, eu até coloquei aqui no iniciozinho, não deu para ouvir muito bem, Chão de Giz, de Elba Ramalho, né? Com o Zé Ramalho, né? Que tem aquela frase célebre, né? Freud explica. Minha voz não é muito boa para cantar, não. Mas, enfim, para mim também, Freud explica muita coisa, ele não explica tudo. Eu também não levanto, né, Freud como placa de igreja, porque Freud, para mim, foi o cara mesmo. Mas, como nenhuma outra pessoa, gente, que existe nessa vida, ele dominava tudo, todas as verdades absolutas sobre todos os saberes. Mas ele explica muita coisa, tá? E coisas que são dentro da psicanálise. Ai, gente, espera ainda que eu estava fazendo uma transmissão aqui pelo YouTube. Ai, meu Deus. Para mim, uma das contribuições enormes que a psicanálise fez, né, deu para nós, foram algumas. Uma, por exemplo, a ética, né, o formato psicoterápico em si, né, a ética psicanalítica, apesar de não ser utilizada na íntegra por todos, mas ainda é um formato, né, que é super utilizado por muitos, né, dentro da psicoterapia. Eu vou botar para gravar de novo. Espera ainda, viu, gente? Está quase acabando, mas tenho paciência aqui. Pronto. Então, outra coisa que eu acho que influencia muito é na compreensão das relações, principalmente das relações familiares. Que a gente sabe que muita demanda clínica, não vou dizer todas, mas muita demanda clínica que chega, o evento, dentro da terapia regressiva, a gente utiliza muito esse termo, evento causador inicial, né? Então, geralmente, o evento causador inicial, não raro, está ligado às relações familiares ou às vivências ali, né, das primeiras fases da infância e adolescência, vários gatilhos, né? Então, eu acho que influencia muito, né? Influencia no a gente aprender a ser terapeuta, tá? Então, mesmo quem é terapeuta, eu aconselho, gente, estuda um pouquinho da psicanálise, né? É bem interessante. Então, para quem gosta também de trabalhar com esse subjetivo, dá um embasamento muito bom. Tem gente que gosta de seguir uma linha mais científica, qual é o sintoma? É isso aqui que tem para resolver, então vamos resolver, vamos usar, né, essas táticas e pronto. Então, aí eu já aconselho muito mais uma linha, por exemplo, da TCC. Mas se a gente for olhar, e isso foi algo que mudou completamente assim, a minha visão, porque dentro da psicologia tem muito essa coisa de levantar plaquinha de eu sou psicanalista, eu sou da TCC, e acaba ignorando o outro. E eu vi que no mundo da hipnose, por exemplo, existem alguns tratamentos que a TCC é mais efetiva, que é a comportamental, que às vezes você precisa fazer ali uma análise funcional, né, que é o FAP. Então, por exemplo, questão de vícios, a gente vai ter que considerar o ambiente, não tem como ignorar o ambiente, a gente vai ter
estimular essa pessoa a uma mudança comportamental para levar a mudança nos hábitos, né? Enfim, então, no geral, é muito interessante. Mas, por exemplo, na psicanálise, o conceito em si de regressão também, né? Na psicanálise existe a regressão, mas não é necessariamente dentro de um processo hipnótico, apesar de que, se a gente for para o estado, no estado, a gente sempre vai estar ali em algum nívelzinho das ondas, né? Mas, assim, porque o que é regressão, gente? Ai, meu Deus, meu tempo tá curto. Eu vou tentar falar bem rapidão. A Fabiana Bussolaro falou esses dias, uma das lives dela, que eu amei essa frase. Ela falou, gente, somos memória, né? E é isso. 10 minutos atrás da gente já é passado. Então, a gente lembrar do que a gente fez 10 minutos atrás já é regredir, né? Isso é regredir. Então, a gente não precisa estar, né? Olho fechado, tararã, tudo isso. Não. E assim, a questão da memória, por que essa questão da regressão é muito interessante? Alguns colegas até já falaram sobre, eu acho que foi o Felipe que falou sobre a formação de falsas memórias, né? É algo que a gente vê muito, que a neurociência ajuda a explicar, né, nesse processo. Porque o que são nossas memórias, gente? Quando a gente é muito pequenininho, a formação de memórias, muita coisa a gente não lembra. Então, a gente fica com fragmentos relacionados a emoções mais fortes, né? E a nossa mente tem um processo, né, que a gente chama do SAR, né? Alguns chamam de SAR, o SARA, que é o sistema, vou até pescar aqui, para não gravo. Sistema reticular ativador ascendente, né? Que é o que cria, digamos assim, alguns automatismos no nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo, tipo o Google. A gente vai digitar uma palavra no Google, ele já autocompleta, né? Então, ele já imagina ali o que é que você vai botar, já faz um resuminho ali. Então, a nossa mente, o nosso cérebro também é treinado para completar. Então, quando a gente tem fragmentos isolados de memória, né, na regressão, o que é que acontece? O nosso cérebro, o que a gente não lembra, ele tenta sempre a homeostase da coerência, ele às vezes cria, né, algumas imagens, enfim, para completar aquela história de uma maneira que faça sentido, né? Então, é por isso que algumas memórias que a gente tem, não necessariamente, você pode fazer uma regressão, a pessoa volta lá, não necessariamente aquilo quer dizer que foi verdade, pode ter sido uma montagem aí entre algumas memórias reais e outras falsas memórias. Mas como tem os fragmentos que são reais, a pessoa acaba se convencendo de que é realmente real, né? Só que assim, dentro do processo terapêutico, isso importa? Não necessariamente. O que importa é o que faz sentido para a pessoa, é o que é que o inconsciente, digamos assim, está trazendo ali para ser trabalhado e a gente vai pegar e vai trabalhar. Pode ser uma metáfora que a própria mente criou para estar lembrando, certo? E aí, a regressão é algo que é trabalhado dentro da psicanálise, não necessariamente precisando de um estado hipnótico para isso, né? Mas pelo fato de voltar, dar uma futucada naquela memória, entender como é que era a relação com o pai, como é que era a relação com a mãe, com a família, o que foi que aconteceu ali. Então, tudo isso é regressão e envolve um nível de emoção. Então, automaticamente, eu vou deixar vocês completarem. Eu não vou falar, tá? Mas existe essa questão do recalque, dos mecanismos de defesa, como eu falei, né? Mas a psicanálise contempla muito a psicodinâmica, né? Porque acredita-se que tem essa energia psíquica, tá? Outra coisa que para mim ajuda horrores dentro do manejo clínico são as estruturas de personalidade, tá? Então, essas estruturas, apesar de ter um estereótipo meio pesado na terminologia, eu não me apego à terminologia, mas sim no que ela me traz sobre poder identificar ali qual é mais ou menos o estilo de personalidade daquele sujeito, né? Então, as estruturas de personalidade, as estruturas dentro da neurose, né? Que são a histeria, a obsessividade, né? Existe também a neurose de angústia, mas não em si, enquanto, né, mais focado na personalidade. Mas a gente tem também o perverso, né, que dentro da psiquiatria, no senso comum vai chamar do psicopata, né? E a psicose que abrange o campo também da esquizofrenia, mas eu adoro essa visão da psicanálise, né, que vê a clínica da psicose um pouco mais além, né? Que tem muito mais a ver não com uma estrutura de esquizofrenia estruturada em si, mas de momentos em que tem uma cisão ali no que a gente chama às vezes cisão no ego, cisão no senso de realidade,
né? Que quando a pessoa mergulha totalmente ali só apenas no campo da imaginação, digamos assim, e ela perde noção da realidade, então ela pode estar ali no campo da psicose. Inclusive tem alguns tipos de transtornos que beiram essa área, né? Que é como se em alguns momentos a pessoa mergulha na hipnose, na psicose e volta, né? Então, eu acho que isso aí ajuda demais, né? E algo que... 10 minutos, né? Valeu, gente. Então, assim, eu acho que é algo que me ajuda demais a psicanálise. Então, eu falei, sou suspeita, né? Mas algo que a hipnose me trouxe foi isso. Foi de dizer assim, olha, não precisa de rótulo, de julgar, né? Você precisa conhecer todas as teorias e compreender em que momento cada uma pode te ajudar, né? Então, eu, por exemplo, utilizo o TCC, análise do comportamento, e um tratamento para vícios, né? Então, por quê? Porque dentro da análise funcional comportamental, tem uma premissa de que qualquer um pode ser treinado para fazer qualquer coisa, desde que ele, né, seja estimulado para isso, tenha reforço, e a gente já entra na questão de estímulo-resposta, não vou mergulhar muito, mas é mais ou menos isso, tá? Mas, por exemplo, contribuições que eu acho que tem de algumas teorias da psicologia que são utilizadas dentro da hipnose com cunho terapêutico clínico, que eu acho que contribui para caramba. Por exemplo, a Gestalt, né? Gestalt contribui horrores, né? Por exemplo, uma técnica que muita gente usa, né, que é a técnica do perdão, da cadeira vazia, ela perpassa lá pela Gestalt, né? Eu vou puxar uma sardinha também aí para o Felipe, né, com relação ao Moreno, né, que é muito interessante também, eu acho que faz parte aí, quem gosta dá uma contemplada, tá? É o humanismo, né? O humanismo traz muito a questão do acolhimento, né? Uma coisa mais humanizada, mas trazer a pessoa, o foco no presente, por exemplo, em tratamentos para ansiedade, é bem ideal. E principalmente para autorresponsabilidade, né? Então aí você já mistura um pouco da questão da ACP também, né? Você mistura um pouco do centrado, né, na pessoa, para levar ela à autorresponsabilidade das suas ações. E isso em questão, por exemplo, de vícios também ajuda muito. Então, aí você vai ver uma pessoa que trabalha com hipnose, misturando aí ACP, humanismo gestalt, TCC, análise do comportamento, para que um tratamento dê certo, né? E às vezes você não vê um psicólogo que estudou 5 anos, que teve todas essas disciplinas, você vê às vezes um psicólogo se limitando a isso, né? Mas, enfim, o foco atualmente em psicoterapia é a psicoeducação, tá? Como eu falei, fiquei muito feliz de ver um bocado de colegas falando sobre a psicoeducação. Por quê? Porque mesmo na psicanálise, gente, o mais importante não é apenas ter acesso ao que aconteceu no passado. Às vezes você tem acesso ao que teve no passado e só lembrar em si não é tecnicamente o suficiente para resolver aquela questão, né? Então, é preciso lembrar, mas é preciso elaborar. A psicanálise traz muita questão da elaboração. E é preciso também ressignificar, né? E da ressignificação, você é levado à sublimação, né? Mas o que eu acho mais lindo na psicanálise é você pegar esse conteúdo inconsciente, trazer para o consciente e dar uma significância. Nem sei se essa palavra existe, mas a psicanálise traz muito sobre o significado e o significante, né? Mas é preciso significar isso para a pessoa, né? E é onde vem o ressignificar, né? Então, é necessário a gente contemplar nesse processo a humanização, os aspectos do outro, não julgar, né? A gente não está ali para botar rótulos, a gente está ali para compreender o outro, entender por quais processos ela está passando, como todo esse conhecimento da psique que a gente tem pode ajudar, né? E principalmente compreender o sofrimento psíquico daquele ser. A gente não está ali para apenas para botar mais um rótulo, a sociedade já bota tanto rótulo,
né? Agora, é preciso compreender o que é que está acontecendo, as psicopatologias, até para você saber o que fazer, né? Mas não estigmatizar aquela pessoa como se ela tem isso, nunca mais ela vai poder deixar de ter. Esse não é o nosso papel. Mas uma das coisas que eu acho, assim, fantásticas também no processo psicanalítico, seja ele tradicional, no processo psicanalítico é necessário mais tempo, digamos assim, né? Para que a pessoa consiga tornar o inconsciente consciente, conseguir digerir aquilo, processar, elaborar. E é por isso que mesmo no processo de hipnoterapia, não julgando ninguém, mas eu não faço em uma sessão só, me perdoem, né? Pelo contrário, eu marco algumas sessões, eu gosto de que a pessoa perceba, porque o que eu acho que ela precisa é perceber que aconteceu uma transformação na vida dela e ela elaborar, porque análise, né, não é o que acontece quando naqueles 50 minutos ou naquelas 2 horas, enfim, não é o que acontece dentro do set terapêutico. Análise é o que acontece quando a pessoa sai dali e ela vai levar esses conhecimentos para a prática dela do dia a dia. Aí ela começa a desenvolver uma autoanálise. Porque a psicanálise, ao contrário do que pensam, apesar de ser um processo demorado, não é para gerar dependência, pelo contrário, é para gerar autonomia. Porque quando a pessoa ela vai se conhecendo, se compreendendo, entendendo como é que ela funciona, né? Ela vai aprendendo a se adaptar, a lidar com as suas questões e com o meio que vive. Então, o objetivo da psicanálise em si é a autonomia. E eu acredito que mesmo dentro de qualquer, né, processo que a gente vai fazer terapêutico, o objetivo deve ser esse. Dentro da hipnose, por exemplo, geralmente, né, os bons terapeutas que eu conheço ensinam a auto-hipnose para a pessoa, porque ela passa pelo processo transformador, mas é interessante que ela dê manutenção a isso, né? Então, a autonomia e os desejos. E essa autonomia só vem, gente, quando a pessoa conhece os seus desejos, né? A ordem do desejo, né? Esse conceito do desejo dentro da psicanálise, para mim, é fantástica, né? Porque, gente, se alguém puder... é psicodrama, que eu esqueci o nome. Isso mesmo, Letícia, obrigada. Gente, eu vou pedir um favor. Quem estiver aí me assessorando, eu vou pedir um favor. Dá print em toda essa conversa do chat aí, eu não sei se fica salvo. Se puder, me mandem depois. E eu vou pedir para quem ficar com dúvida, dá um pulo lá. Todo mundo que tiver falado aqui alguma coisa, eu não estou conseguindo printar, porque eu estou aqui no momento. Mas é porque eu estou aqui porque a gente só vai ter mais 2 minutos e daqui a pouco vai cair. Então, printa que quem estiver lá no canal da Soul, tá? No nosso grupo no Telegram, a gente vai continuar esse papo, tá? Mas, assim, eu peço muita desculpa, gente, por não ouvir mais vocês, mas é porque falar de psicanálise já é algo muito demorado, né? E ainda misturar com neurociências, né? Inclusive, eu vou estar ministrando, junto com o Fernando Dias, um curso de hipnose simplificada, tá, gente? Que vai estar aí, eu não lembro exatamente a data, se o Fernando estiver aí, põe aí no chat, por favor, Fernando. Em agosto, tá? 2 minutos. Valeu, gente. Estou aqui olhando também. Então, e eu vou ser responsável, né, pela parte de dar aula, né, sobre psicanálise. E eu falei com o Fernando, pelo amor de Deus, me dê mais tempo. Fernando, você acabou de rir. Eu falei, é quase impossível falar de psicanálise em pouco tempo, tá? Então, eu vou encerrar, gente, isso. Hipnose Clínica Simplificada de 4 a 11 de agosto. Está super acessível, vai ser online. É um valor muito irrisório, né? Dentro, porque vai estar tendo eu, o Fernando Dias, o Tom Lucas e o Brandon Augusto. O Brandon dando aula sobre PNL, o Tom só focado na psicologia, eu na psicanálise e o Fernando vai trazer toda a parte da hipnoterapia clínica, dentre vários outros. Gente, só tem 1 minuto. Para fechar, quem tiver interessado, procura a gente, procura o Fernando. E para fechar aqui, eu vou ler só rapidinho, bem curtinho, sobre desejos, que é o que eu desejo para vocês, tá? Que é do Carlos Drummond de Andrade. Desejo para vocês, desejo um sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Desejo para vocês, sim, desejo para vocês todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar.
Desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria o suficiente. Então, desejo a vocês, todos que estão assistindo, desejo apenas que vocês tenham muitos desejos. Desejos grandes e aqueles que possam te mover a cada minuto rumo à sua felicidade. Desejo para vocês muitos desejos, motivação de vida e que vocês encontrem o caminho para viver da melhor forma. Beijo, gente! Vou fechar aqui a sala, tá?